Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje nós vamos entrar nas aulas sobre os desafios da convivência. Para começarmos falando sobre esse assunto, nós já vamos trazer na aula de hoje o relacionamento. Vamos falar sobre relacionamento. E para isso já vamos trazer o pensamento da benfeitora Hermance Dufour, no livro Mereça Ser Feliz. Nos diz Hermance, o problema não é como convivemos com o outro, mas sim como convivemos, como sentimos e pensamos em relação ao outro. Então, a primeira lição a aprender no processo de relacionamento é eu desafio não é conviver com o outro, mas sim conviver conosco mesmo. Imaginemos uma pessoa que tenha um desequilíbrio enorme no campo emocional, quando vê alguma criança rebelde, indisciplinada, mal educada. Como essa pessoa pode equilibrar o seu campo emocional? Precisa primeiro identificar os valores internos que estão em desequilíbrio nela mesma e depois enfrentar situações que possam ajudar a equilibrar esses valores. Pois nos ensina Hermance Dufour, a benfeitora, e o problema não está no externo, e sim no interno. Ou seja, o problema está como eu penso e sinto em relação à situação, e não à própria situação. Nós vamos prosseguir com as palavras da benfeitora Joana de Ângelis. Ela irá nos trazer no livro O Despertar do Espírito. Ela nos diz assim: entre os seres humanos e surgem os grandes desafios psicológicos. Eles decorrem do nível de consciência individual, do seu desenvolvimento de sentimentos, do estágio de maturidade em cada qual se encontra. Muitos dizem, eu vivo melhor com os animais do que com os seres humanos. Lógico, e os animais despertam em nós sentimentos de compaixão, de solidariedade, de doçura. E é muito agradável viver com os animais. Logicamente, isso é uma verdade. Mas é através da convivência com os semelhantes, com os seres humanos, que vamos sedimentar e vamos consolidar no nosso íntimo essas virtudes, esses valores. Pois o ser humano possui a consciência moral e nos convida a aprender a conviver conosco mesmo. Pois enxergamos nos semelhantes valores e não queremos enxergar em nós. E com isso vamos aprendendo a aceitar o pensamento e a consciência de cada um. Porque o aprendizado do relacionamento, da convivência, é o respeito. Nós vamos aprendendo a compartilhar, a ceder, a negociar, ou seja, a conviver com equilíbrio. Então o relacionamento nos convida a isso. Vamos prosseguir com as palavras da benfeitora no livro O Despertar do Espírito, onde ela irá nos dizer assim: somente há legítimo relacionamento e poderá ser considerado saudável quando as pessoas ou os seres intercambiam as expressões de afetividade ou de interesse comum, mesmo discordando de ideias e posturas tomadas, agem em clima de agradável compreensão. Olha o que nos diz a benfeitora. Esse é um dos grandes aprendizados da convivência dos relacionamentos. É viver com as diferenças sem ser indiferente.
É uma habilidade da inteligência emocional. E nós chamamos de alteridade. Não vamos confundir com autoridade, mas sim alteridade. Normalmente, quando discordamos do pensamento e das ideias do outro, nós já partimos para o confronto, para a briga, para o debate, para as guerras. Isso é uma tendência muito forte de espíritos como nós ainda, espíritos em evolução. Os benfeitores espirituais nos ensinam que devemos aprender a conversar, a expor os nossos pensamentos, os nossos pontos de vistas, sem entrar em desequilíbrio, sem ser indiferente um ao outro, sem guerrear. Esse é o desafio. É preciso exercitar isso, pois no momento que a gente expõe os nossos pensamentos, os nossos pontos de vistas, e está contrário um do outro, nós já iremos brigar. Pois na maioria das vezes nós não iremos conversar, pois nós evitamos a conversa, ou quando a gente vai conversar, a gente já entra em desequilíbrio. Nós não deveremos fugir da prova, deveremos exercitar isso, é uma constante em nossa vida. Vamos prosseguir com a benfeitora, ela sempre nos traz algo. Vamos trazer agora o pensamento da benfeitora, está no mesmo livro, O Despertar do Espírito. Ela nos diz assim: mede-se o desenvolvimento e a maturidade psicológica de uma pessoa quando o seu relacionamento no lar é positivo, mesmo enfrentando clima de hostilidade ou de indiferença, o prepara emocionalmente para outros cometimentos na convivência social. Olha o quanto é profundo isso. Por que é mais fácil medir a maturidade psicológica do indivíduo no lar? Por que será? No lar, a sombra é mais fácil de se manifestar, pois somos mais autênticos emocionalmente. Não usamos com muita constância a persona, a máscara, como nós dizemos. Se conseguirmos exercitar isso no lar, ou seja, a habilidade emocional de ser sincero, de ser franco, de expor os nossos sentimentos dentro de um equilíbrio dentro do lar, isso demonstra que o espírito tem uma maturidade. O ego está mais centrado no self, no espírito, ou seja, existe uma maturidade sociológica, psicológica e espiritual. Por isso que o lar é o grande laboratório. É ali que nós aprendemos. É a primeira escola, é o lar. Pois dentro do ambiente do lar, da família, nós somos muito autênticos. E nessa autenticidade, nós vamos deixando a sombra, aquilo que nós escondemos na sociedade, aparecer dentro do lar. E aí é o momento de nos observarmos. É o momento de começarmos a nos conhecer, a perceber em nós o que precisa ser mudado. Pois o arrependimento é isso. Nós só se arrependemos quando nós identificamos a imperfeição em nós e nós nos colocamos para trabalhar isso. Aí sim é o arrependimento. Vamos prosseguir com os pensamentos de James Hollis. Então nos diz James Hollis: a qualidade de todos os nossos relacionamentos depende diretamente da qualidade da relação que mantemos com nós mesmos. É isso que nos ensina o Cristo: amar os semelhantes como a si mesmo. Quando vamos aprendendo a nos respeitar como espírito que somos, ou seja, equilibrando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções,
buscando viver em harmonia com as leis de Deus, o respeito para um semelhante se torna natural, pois construímos a ponte, e essa ponte é o respeito primeiro para conosco, aprendendo a viver em equilíbrio. Depois nós vamos respeitando o próximo, pois o nosso comportamento já vai manifestar naturalmente esse respeito. Por isso, e o analista junguiano James Hollis vem nos dizendo, e depende da mudança nossa para que possamos nos relacionar com o outro em harmonia. E Jesus já havia nos ensinado isso também. Amar os semelhantes como a si mesmo. Primeiro ama-se e depois ama-se o próximo. É uma transferência do amor nosso para os semelhantes. Nós vamos prosseguir com as palavras da benfeitora Joana de Ângeles no livro O Despertar do Espírito. Ela irá nos dizer assim: o ser humano necessita do alor afetivo de outrem, mediante cuja conquista amplia o seu campo de emotividade superior, desenvolvendo sentimentos que dormem e são aquecidos pelo relacionamento mútuo e enseja amadurecimento e amor. Então, é no alor do relacionamento, da convivência com os semelhantes e desenvolvemos em nós os atributos divinos e estão adormecidos no nosso próprio ser. Onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei, disse o Cristo. Para que os sentimentos cristãos cresçam e se desenvolvam em nós, é preciso estarmos convivendo, nos relacionando com os semelhantes, aprendendo a respeitar o espaço do outro, aprendendo a respeitar o pensamento do outro, aprendendo a respeitar a consciência do outro. Pois a minha liberdade termina quando começa a do outro. Isso é um ensinamento verdadeiro. Por isso Jesus nos diz, onde estiver 2 ou mais, porque sozinho nós não aprendemos. Nós vamos crescer verdadeiramente quando estamos relacionando, quando estamos em convivência com o outro. Pois quando existe 2 pessoas, existem regras a serem seguidas, existem uma lei a ser observada, e é a lei da convivência. E aí a minha liberdade vai terminar quando começar a do outro. Então o grande aprendizado dentro da família, dentro da sociedade, dentro da humanidade, é o relacionamento, a convivência, o respeito para os semelhantes. Esse é o caminho e nós devemos seguir no relacionamento. Viver respeitando a si mesmo e aos semelhantes. Nossa aula já está chegando ao final. Nós agradecemos, como sempre, pedimos ao Deus de bênção e possa nos abençoar sempre, ao Deus de luz e possa nos iluminar, e até uma próxima aula.